O Supremo é para julgar casos excepcionais. Garantir o funcionamento da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele julga as instâncias. Fiscaliza as leis para a instância, a última, né? Ele analisa como última instância algum... Afinal, que corte é essa? O ministro do STF, Edson Fachin, limitou a compra de armas e munição autorizada pelo presidente Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, manter a suspensão de trechos de decretos da Presidência da República que facilitavam o acesso a armas de fogo no país. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão de decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre armas de fogo. A flexibilização do acesso às armas de fogo era um dos principais compromissos de Jair Bolsonaro ao assumir a presidência da República em janeiro de 2019. Mas os ataques de Bolsonaro ao Estatuto do Desarmamento começaram muito antes, já no momento da sua publicação, em 2003, quando o então deputado estadual já usava a tribuna da Câmara para associar o direito do cidadão de bem de andar armado à defesa da democracia e ironizar as campanhas de entrega voluntária de armas. Ao longo de 2019 e 2020, o presidente edita um conjunto de decretos para facilitar a posse, o porte, a compra e o registro de armas de fogo, sobretudo pelos chamados CACs, que é a sigla para colecionadores, atiradores e caçadores. O primeiro desses decretos é já de 15 de janeiro de 2019. Quase 4 anos depois, em setembro de 2022, o STF emite a sua primeira decisão sobre o assunto, suspendendo trechos dos decretos da presidência por meio de liminares do ministro Edson Fachin. O professor da Faculdade de Direito da USP e colunista do jornal Folha de São Paulo, Conrado Hübner Mendes, critica essa demora, colocando o armamentismo entre os principais exemplos de temas em que o Supremo teria sido leniente, procrastinando e postergando pautas urgentes para o país. O STF demorou anos para impor algum controle às medidas ilegais tomadas pelo governo Bolsonaro para liberar o acesso e a compra de armas e o porte de armas, que é ilegal porque viola o Estatuto do Desarmamento. O STF lá na frente, depois do Brasil pular se não me engano, o Brasil tinha naquele momento 500 mil pessoas com porte de arma, isso pulou para a margem dos 2 milhões, ou seja, foi multiplicado por 4. E o STF nada fez para lá na frente falar, isso aqui é errado. Esse momento foi muito prejudicial a muitos aspectos de violação de direitos e assim por diante. Não há justificativa para a demora do STF. Se o jurista acusa leniência, ou seja, pouca assertividade do Supremo Tribunal Federal no cumprimento da sua obrigação, de outro lado, os apoiadores de Bolsonaro, assim como o próprio presidente, acusam a corte de invasão das competências do Poder Executivo e também de privar os cidadãos de seu direito à autodefesa. A decisão em caráter de urgência de Edson Fachin é depois confirmada por unanimidade pelo conjunto de ministros que, em junho de 2023, invalida os principais pontos dos decretos armamentistas do presidente da República, reforçando assim o Estatuto do Desarmamento e barrando de vez a flexibilização prometida por Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que o censo demográfico seja realizado no ano que vem. E o Supremo Tribunal Federal definiu que o governo federal é obrigado a tomar as medidas para realizar o censo demográfico em 2022. Menos de uma semana depois de ser cancelado pelo governo federal sob alegação de falta de verba, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União e o IBGE realizem o censo demográfico este ano. A lei determina a realização do censo demográfico no Brasil a cada 10 anos.
Assim, em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, se preparava para isso quando a pandemia chegou ao país. A decisão, naquele momento, foi adiar o censo para 2021. É na proposta de lei orçamentária anual, a PLOA, para 2021, que a polêmica começa, quando o governo federal reduz de 2 bilhões para 53 milhões de reais os recursos previstos para a realização do censo. No dia 28 de abril, o governo do estado do Maranhão entra com ação no STF, na qual alega omissão do Poder Executivo e afirma que a ausência do censo prejudica políticas públicas e o repasse de recursos federais aos estados. Em decisão liminar, o ministro Marco Aurélio de Mello indica a realização do censo ainda em 2021. Mas, em 14 de maio, o plenário do STF determina que a União adote as medidas necessárias para essa realização no ano seguinte, em 2022, considerando as dificuldades do período pandêmico. As decisões afirmam a obrigação constitucional do Estado de manter em funcionamento seus serviços oficiais de estatística. A coleta de dados começa em 1º de agosto de 2022 e os primeiros resultados saem em junho de 2023. Por 9-1, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Justiça suspenda a produção e o compartilhamento de informações sobre servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-1 impedir o Ministério da Justiça de produzir um dossiê contra mais de 500 servidores públicos identificados como antifascistas e opositores do governo Bolsonaro. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria de votos que o Ministério da Justiça deve suspender produção de relatórios sobre servidores públicos que seriam associados a movimentos antifascistas. Em julho de 2020, apareceram as primeiras reportagens sobre um documento que ficaria conhecido como Dossiê Antifascista, produzido pelo Ministério da Justiça, então, sob o comando de André Mendonça, que em dezembro de 2021 passaria a integrar o STF por indicação de Bolsonaro. O tal dossiê reunia informações pessoais sobre quase 600 servidores estaduais e federais, supostamente integrantes de movimentos antifascistas. O dossiê continha nomes, em alguns casos fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. Todas críticas do governo do presidente Jair Bolsonaro. No dia 20 de agosto, o STF decidiu por suspender qualquer ato do Ministério da Justiça com o objetivo de produzir ou compartilhar informações sobre a vida pessoal, as escolhas e as práticas cívicas de quaisquer cidadãos e, especificamente, de servidores públicos federais, estaduais ou municipais identificados como integrantes do movimento antifascista, além de professores universitários e outras pessoas exercendo seus direitos políticos de se expressar, se reunir e se associar dentro dos limites da legalidade. A decisão, por maioria, foi tomada a partir de pedido ajuizado pela Rede Sustentabilidade. A relatoria foi da ministra Carmen Lúcia, que, em seu voto, recuperou episódios passados de produção de dossiês, o que tornaria justificável e razoável o sentimento de ameaça diante do retorno da prática. Abre aspas. A República não admite catacumbas. A democracia não se compadece com segredos, a não ser para se lembrar de situações que precisamos ter como superadas, afirmou a ministra. Para Edson Fachin, abre aspas, a administração pública não tem nem pode ter o pretenso direito de listar inimigos do regime. Só em governos autoritários é que se pode cogitar essas circunstâncias. Para Luiz Fux, abre aspas, uma investigação enviesada que escolhe pessoas para investigar revela uma inegável finalidade intimidadora do órgão de investigação.
inibe servidores públicos e professores e difunde a cultura do medo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que o governo federal desbloqueie recursos do Fundo de Segurança Pública e repasse parte dos valores aos estados. Para os ministros do STF, limitar a transferência de recursos desrespeita o sistema constitucional de repartição de faturamento tributário. Em 2019, no dia 27 de dezembro, o STF determinou ao governo federal o desbloqueio do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNDS. Na ocasião, o ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, determinou a transferência imediata aos fundos estaduais de valores bloqueados pelo governo. A decisão foi tomada a pedido do Distrito Federal e todos os estados brasileiros, com exceção da Paraíba. Nós acabamos de ver o STF barrando a flexibilização do porte de armas, obrigando a realização do censo demográfico, proibindo a elaboração de dossiês sobre servidores públicos e outros cidadãos, exigindo a liberação de recursos aos estados. 4 decisões, todas impondo limites ao poder executivo. Todas contrariando atos do governo de Jair Bolsonaro. Todas contribuindo, assim, para o descontentamento da base de apoio do então presidente, e assim servindo, em alguma medida, para que os bolsonaristas escolhessem um grande inimigo. Esse contexto nos traz, neste 5º episódio de Que Corte é Essa?, a necessidade de entendimento da separação entre os poderes, da dinâmica entre eles e do chamado sistema de freios e contrapesos, além do conceito de atuação contramajoritária do STF. A ideia de divisão de poderes surge historicamente para evitar a concentração absoluta do poder nas mãos do soberano, a partir das ideias do filósofo e político iluminista francês Montesquieu, que primeiro pensou a separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário no século XVIII. A partir da teoria de separação entre os poderes, cada poder tem autonomia para exercer sua função, mas é controlado pelos demais poderes. De onde surge a ideia do sistema de freios e contrapesos, em que na prática um poder limita e controla o outro. Este controle, no caso do judiciário, pode se dar pela via contramajoritária, que é a situação em que suas decisões se sobrepõem à vontade da maioria para a proteção das minorias ou limite ao poder da maioria. A atuação contramajoritária se dá quando o Supremo declara inconstitucionais atos que expressam desejos majoritários, mas que violam princípios ou direitos consagrados na Constituição. Maioria, nesse contexto, pode ser tanto a maioria social, no sentido de opinião pública, quanto a institucional, quando nós falamos de decisões dos representantes eleitos no Executivo e no Legislativo. No entanto, na sociedade polarizada em que vivemos, e muito especialmente durante o governo de Jair Bolsonaro, não foi a ideia de freios e contrapesos que prevaleceu entre a base de apoio do presidente, e sim, aparentemente, o sentimento de que quaisquer obstáculos ao projeto bolsonarista deveriam ser eliminados. Você acha que o presidente da República deveria poder trocar os ministros do Supremo Tribunal Federal quando ele acha que suas decisões atrapalham o governo? Não. O STF é uma coisa, a presidência para mim é outra. Senão a gente vai virar uma ditadura. Se todo mundo for querer fazer tudo o que quer, vira uma ditadura. Você acha que o presidente da República, ele deveria poder trocar os ministros do STF quando ele acha que as suas decisões atrapalham o governo? Eu acho que sim, porque tem coisas que ele poderia fazer e, querendo ou não, o STF interrompe.
Eu acho que deveria ter mais autoridade do presidente. Você acha que o presidente da República deveria poder trocar os ministros do STF quando ele acha que suas decisões atrapalham o governo? Com certeza. Mas eu acho que deveria ter carta branca para mexer na casa, né? Não adianta mexer na sala e não mexer na cozinha, no quarto, não muda nada. Você acha que, quando o país está enfrentando dificuldades, é justificável que o presidente da República feche o Supremo e governe o país sem o STF? Desde que seja justificável, sim. Então, para garantir essa liberdade e independência entre os três poderes, eu não acho que a presidência deveria interferir no STF de uma maneira tão direta, trocando ministros, etc. Você acha que quando o país está enfrentando dificuldades, é justificável que o presidente da República feche o Supremo e governe o país sem o STF? Também não concordo, né? Não acho que em momentos de crise justifique uma intervenção de um poder sobre o outro. Não concordo com essa ideia, não acho que ela seja viável para uma democracia. A existência dos três poderes é importante para a manutenção da democracia. E em uma democracia é importante que haja debate de diferentes atores políticos e posicionamentos diferentes. Eu acho que isso enriquece o nosso país. A linha entre atribuições legítimas e invasão das competências de outros poderes, ou até mesmo abuso, nem sempre é simples de ser traçada, como nós já comentamos, inclusive, no episódio anterior. A cientista política e professora da USP, Maria Tereza Sadek, mostra, além disso, que poderes são conquistados e não exatamente dados pela Constituição, como poderia concluir uma análise mais superficial, simplista dessa questão. O que nós temos que discutir é como é que essas pautas chegam até o Supremo. Por que ela chega lá? Quer dizer, tem questões que deveriam ser decididas no âmbito do legislativo e não do judiciário, porque as leis são feitas pelo legislativo e não pelo judiciário. E por que essas questões acabam chegando no STF, no judiciário, e não ficam em outras esferas decisórias? Porque você tem um vácuo de poder e as questões chegando no judiciário, é claro que o poder busca mais poder e não menos poder. Então, foi o que tem acontecido com o judiciário nos últimos anos, quer dizer, o judiciário foi crescendo em poder. E neste crescimento, ele teve muito apoio. Por que ele teve apoio? Em primeiro, porque hoje se considera que a democracia brasileira deve muito ao judiciário, particularmente à nossa Corte Suprema. Foi ela que garantiu que a democracia não sofresse abalos mais significativos durante o último governo. Então, com isso, você teve uma expansão da atuação. A ocupação dos espaços de poder, no entanto, é um processo que vai se dando pela interação entre as diferentes instituições, desde a promulgação da Constituição de 1988. Isso é um processo. Se você pegar, por exemplo, desde o governo Fernando Henrique, todas as medidas econômicas foram contestadas no Supremo. O Supremo acabou validando todas elas. Então, se você pegar a Constituição de 88, tal como ela foi proclamada lá pelo Ulisses Guimarães, e depois olhar no período Fernando Henrique, é outra Constituição na pauta econômica. Então, isso vai mudando. Agora, como é que você está falando de vácuo de poder? O legislativo não tinha a força que tem hoje. O legislativo cresceu demais durante o governo Bolsonaro. Você vê que mesmo as chamadas emendas secretas, elas foram alguma coisa conquistada pelo legislativo, alguma coisa não, um poder conquistado pelo legislativo no vácuo do executivo. Então, isso acontece com todas as instituições, não é com uma instituição, com todas. Isso também se deu com o Ministério Público. O Ministério Público hoje tem um poder enorme. Ele é capaz de paralisar governos, ele é capaz de paralisar governos estaduais, prefeituras municipais e daí por diante. Dificilmente você explica
o governo Bolsonaro sem atuação da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Então, nós temos que olhar esse conjunto de instituições, como é que elas atuam e como é que elas atuam em determinadas circunstâncias. Não adianta eu ler só o texto constitucional. Eu tenho que ver como é que aquilo que é uma virtualidade se transforma numa realidade. Isso é uma regra básica da política. Como é que se dão as correlações de força? É uma correlação de força. Eu aumentando o poder de um, necessariamente eu diminuo do outro. E assim vai indo. É uma correlação de força. Essa é a regra básica da política. É que você, em primeiro lugar, não tem vácuo. Em segundo, a força de um partido ou de uma instituição vai depender da sua própria relação, vai depender do comportamento dela própria e da relação com os demais atores. Os demais atores políticos são relevantes para eu determinar qual é o perfil do Supremo, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo e daí por diante. Ao responder à questão se o STF é político, Maria Tereza Sadek é enfática ao dizer que sim, mas a sua fala também evidencia o quanto rótulos como ativismo judicial, juristocracia e supremocracia também emergem em contextos de disputa de poder. Veja, a sua pergunta é: o Supremo é político? Claro que é político, nem poderia ser diferente. Desde século XIX, nós sabemos disso, o Tocqueville disse isso com todas as letras. O judiciário é um ator político. Agora, o grau, a extensão dessa atuação é que vai depender da atuação dos demais atores. Se os demais atores não contiverem, não barrarem a atuação do judiciário, essa atuação vai crescer. É claro que isso provoca reações. Você tem tanto um setor que é extremamente favorável a esse tipo de atuação e tem aquele setor que é completamente contra e diz que isso desvirtua a separação dos poderes. Ou seja, a própria ideia de ativismo judicial nasceu disso. Quer dizer, o que significa ativismo? É uma crítica à atuação, que é uma atuação excessiva. E aqueles que acham que essa atuação excessiva pregam o tempo inteiro a autocontenção, ou seja, que o judiciário tenha menos força, menos poder, e que este poder do judiciário é uma usurpação dos poderes do legislativo, porque, afinal de contas, nesse tipo de argumentação, quem é eleito é o legislativo e não o judiciário. O judiciário tem a sua legitimidade dada pela Constituição e não pelo voto popular. Então, isso são questões que vêm à tona o tempo inteiro e que aparecem cada vez mais claras quando o judiciário se faz muito presente. Então, juristocracia, supremocracia, são termos extremamente ligados a essa atuação muito visível, muito incontestável do Poder Judiciário. O professor Diego Werneck Arguelles, do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, aponta que a ampliação do acesso ao STF a partir da Constituição de 88, no sentido da ampliação dos atores sociais que podem propor ações de inconstitucionalidade diretamente ao Supremo, é elemento fundamental para compreendermos a visibilidade alcançada pela Corte. Isso foi o principal motor da transformação política no poder do tribunal e na judicialização da política brasileira. Porque isso significa que temas que acabaram de ser decididos pelo Congresso podem imediatamente chegar no tribunal. Se um partido político, uma entidade de classe de âmbito nacional, um governador de estado, o Conselho Federal do OAB e outros atores acharem que há ali uma inconstitucionalidade. Então, o Supremo é um tribunal muito aberto em termos comparativos. Isso é um dos ingredientes de um tribunal poderoso. Isso é um dos grandes ingredientes de um tribunal que é relevante também, porque isso garante que temas que dividem a sociedade vão chegar lá
em tempo hábil, para que uma decisão aconteça no momento em que ela está sendo discutida na política. Então, esse é um ingrediente decisivo para entender o nosso Supremo. Se fosse mais fechado o acesso ao Supremo, ele não seria tão poderoso quanto ele é. E eu acho isso bom, eu acho esse um elemento que eu não mudaria no nosso Supremo. É importante que haja um conjunto de atores que possa levar questões para o tribunal e pedir para o tribunal uma resposta quanto antes sobre determinados temas. Claro que gera o problema também de como lidar com essa abertura e com esses casos, que tipo de tribunal vai ser capaz de lidar com tudo isso. Mas me parece que foi importante para a democracia brasileira, e é importante para a democracia brasileira, que esse seja um tribunal minimamente aberto a diferentes atores políticos e sociais. Eu acho isso um traço positivo do nosso sistema, e nem é tão radical assim comparado com outros tribunais. Já Marjorie Marona, que é professora no Departamento de Estudos Políticos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, atribui, sobretudo a Jair Bolsonaro, esse protagonismo do Supremo, afirmando literalmente que foi ele quem empurrou o STF para esse lugar de destaque. Bolsonaro acabou empurrando o Supremo Tribunal Federal para esse lugar de um principal defensor da ordem constitucional democrática no Brasil, né? Então, o STF acabou, em certa medida, né, encontrando, diante desses ataques e dessa retórica antidemocrática, encontrando um lugar de destaque, né, como um protagonista aí, né, como alguém que puxou essas frentes de contenção aos excessos do executivo ao longo do governo Bolsonaro. Marjorie Marona caracteriza esse período como algo inédito na história brasileira recente. Durante o governo Bolsonaro, a relação com o STF foi, sem dúvida nenhuma, marcada por intensos conflitos. E eu acho que isso configura um ponto fora da curva na história política recente do Brasil. Se a gente lembrar aqui que desde antes da posse, né, havia declarações aí do Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de fechar o Supremo só mobilizando um cabo e um soldado. Né? E depois disso nós vimos inúmeros ataques diretos, tanto do presidente, né, depois do ex-presidente, né, quanto dos seus aliados, né? Então, essa é uma postura do executivo que eu acho que representou uma escalada inédita na tensão entre os poderes da República. A pesquisadora da Unirio faz uma diferenciação importante entre retaliações formais e ataques informais, apontando que as dificuldades de governabilidade de Bolsonaro impediram o avanço em retaliações formais, levando, assim, aos ataques informais. Existem diversos mecanismos pelos quais o Poder Executivo e também o Poder Legislativo, né, podem exercer pressão ou retaliação contra as cortes constitucionais. Alguns desses mecanismos são mecanismos formais e outros ditos informais, né? Eles variam em natureza, em intensidade, e isso vai refletir justamente as interações entre os poderes da República, né? Então, a gente pode chamar atenção, por exemplo, para o fato de que muitas vezes as propostas de emendas constitucionais elas servem como mecanismo de pressão ou retaliação a cortes constitucionais. O Legislativo ele pode propor emendas constitucionais justamente para alterar a estrutura ou as competências das cortes constitucionais, limitar o poder das cortes constitucionais, modificar os procedimentos decisórios dessas cortes. Antes de continuar, um spoiler. Nós vamos voltar às propostas de emendas constitucionais, as PECs, que propõem restrições aos poderes do STF, dentre outras mudanças na corte, nos nossos últimos episódios. Mas neste, sigamos concentrados em outras formas de pressão exercidas sobre o judiciário pelo Poder Executivo e, mais especificamente, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Marjorie Marona aponta que, sem condições de articular o Executivo e o Legislativo na direção formal, Bolsonaro lança mão dos ataques informais, usando discursos públicos de crítica à corte que buscam deslegitimar as suas decisões, o que, na avaliação da pesquisadora, é o que caracteriza esse ineditismo do que aconteceu no governo de Bolsonaro. Isso porque, ainda que tensões sejam inerentes ao sistema de freios e contrapesos que garante o equilíbrio entre os poderes da República em situações de normalidade democrática, não foi isso que a gente viu com Bolsonaro, presidente da República. Mas o que aconteceu
aconteceu durante o governo Bolsonaro foi outra coisa, né? Assim, foi além desse nível de tensão que se acomoda bem à dinâmica da relação entre os poderes em situações de normalidade democrática. E isso porque os ataques do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, eles vão além dessa tensão entre o Executivo e o STF, que a gente poderia atribuir ao desprezo que o Bolsonaro tinha aí pelo presidencialismo de coalizão, né? Ou essa dificuldade que o Bolsonaro tinha para entender uma determinada dinâmica voltada ao estabelecimento de governabilidade, né? Os ataques que o Bolsonaro empreendeu contra o Supremo Tribunal Federal, né, estão muito associados a uma retórica antidemocrática, né? Eram ataques dele e dos seus aliados, né, que estavam muito mobilizados, né, por um sentimento antidemocrático, por ações, né, que visavam, né, deslegitimar o STF enquanto uma instituição democrática. Então, isso para mim é o grande ponto de destaque do que aconteceu aí, né, na relação entre Bolsonaro e o STF. Diego Arguelles acrescenta a esse quadro a ponderação de que essa importância que o STF assume pode ter impactos no modo como a opinião pública enxerga esse Supremo e, assim, na própria legitimidade da Corte. Então, o dilema, me parece, é que um tribunal que se torna tão importante, tão decisivo, e que acaba expandindo tanto seus poderes dessa forma, como é que ele consegue continuar, e que é atacado por isso, como é que ele consegue, anos depois, convencer as pessoas de que ele, no fundo, é apenas um tribunal, de que ele, no fundo, está só aplicando regras que estão sujeitas a interpretações divergentes, exigem alguma criatividade na sua interpretação, mas, no fim, ele tem limite. Ele é um tribunal que não pode fazer qualquer coisa, ele é um tribunal que não pode só escolher um problema e decidir, vou matar no peito e enfrentar isso. É difícil imaginar que as pessoas, se elas passarem a pensar assim na época da Covid, esse é um tribunal que resolve problemas. Qualquer problema que a gente levar, se é importante, o tribunal vai resolver. É difícil imaginar que essas pessoas vão se esquecer dessa imagem no futuro. Então, quando o tribunal resolver um problema com o qual elas não concordam, quando o tribunal não fizer uma coisa que elas acham importante, talvez elas olhem e falam, poxa, lá atrás o tribunal agiu politicamente para coisas que eu acho certas. Agora ele está agindo politicamente para coisas que eu não concordo. Major Rimarone acrescenta a esse questionamento os desafios impostos pela polarização na sociedade. Esse é, segundo a especialista, um cenário que favorece interpretações que tem como resultado a associação das Supremas Cortes a determinados grupos políticos e, assim, crises de confiança na imparcialidade dessas cortes. Eu acho assim que uma coisa importante para pensar isso, né, é ter em conta que a relação do STF com a opinião pública, eu acho que ela vai se alterar fundamentalmente num contexto de polarização. E aí, assim, a literatura tem destacado isso, né, que em sociedades polarizadas as cortes constitucionais, elas desempenham um papel muito mais delicado, né, ao mesmo tempo que é um papel crucial, né, porque elas têm que equilibrar a proteção dos direitos fundamentais com a necessidade de manter a confiança pública, né, navegando muito cuidadosamente aí entre as pressões políticas e as expectativas sociais para que elas possam, de fato, preservar a ordem democrática e a justiça. Então, isso coloca as cortes constitucionais, de um modo geral, e particularmente o STF, numa situação em que as cortes influenciam, mas também são influenciadas pelo contexto político-social de um modo muito particular. Então, em contextos de polarização, eu acho que, de um modo geral, as cortes vão enfrentar desafios adicionais, tá? E eles estão relacionados aí aos ímpetos desses líderes, de alguns líderes populistas, né, de atacar as cortes, de utilizar retóricas, né, que opõem a ideia de um povo a uma ideia de uma elite corrupta, né, e que eles buscam com isso deslegitimar o judiciário, minar a independência do judiciário, né? Mas também as cortes enfrentam, e é isso que eu queria sublinhar aqui, desafios relacionados ao fato de que as decisões judiciais elas podem ser interpretadas como alinhadas a determinados grupos políticos, né? Exacerbando aí divisões e comprometendo a confiança na imparcialidade das cortes.
A cobertura da mídia a respeito das decisões do STF sobre a posse de armas, a realização do censo demográfico e a proibição da produção de relatórios contra servidores públicos foi majoritariamente positiva. A conclusão é da análise realizada no projeto de pesquisa intitulado O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, coordenado pela professora Fabiana Lucide Oliveira, do Departamento de Sociologia da UFSCar e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que apurou como a atuação do STF foi retratada nas colunas do jornal Folha de São Paulo e no portal de notícias G1 entre 2019 e 2022. No G1, as reportagens com enfoque positivo trataram de maneira geral do andamento das decisões. Na Folha de São Paulo, os artigos de opinião enfocaram principalmente o caso da produção de dossiês do governo contra servidores públicos considerados antifascistas. Vamos ouvir 2 exemplos. Supremo escancara a ação do governo contra opositores de Bolsonaro. Alvo de relatório do governo contra opositores comemora a decisão do STF. Entre 2019 e 2022, mais ou menos 1/3 das notícias que tratavam do Supremo na Folha e no G1 falaram das relações do tribunal com os outros poderes, principalmente com o executivo. E na maioria dos casos, o tom era de tensão, o que não é surpresa, porque o papel do Supremo é justamente checar se as ações do Executivo e do Legislativo estão em acordo com a Constituição. Então é natural que, de vez em quando, o tribunal bata de frente com esses poderes. E isso, claro, vira notícia. Agora, se a gente voltar um pouco no tempo e olhar para a cobertura da imprensa sobre o STF lá na década de 1990, a gente vai ver que essas tensões também apareciam, mas com muito menos frequência. Só para dar alguns exemplos. Na década de 1990, o que era destaque quando a mídia cobriu o STF? A gente tinha principalmente decisões relativas ao caso do impeachment do presidente Collor. E nesse período também aparecem muitas críticas que o então presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, fez ao presidente do STF na época, que era o ministro Carlos Veloso. As críticas, elas vinham da atuação do Supremo em CPIs que estavam acontecendo naquele momento, como foram as CPIs do narcotráfico, as CPIs dos bancos e a CPI do próprio judiciário. Já no fim do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente está nos anos 2000, as notícias falavam sobre os ministros reclamando do uso exagerado das medidas provisórias. O ministro Sepúlveda Pertence, por exemplo, chegou a dizer que uma das funções das medidas provisórias era, na prática, reverter decisões do STF. Chegando no primeiro governo Lula, ali entre 2003 e 2004, o foco da atenção foi a chamada reforma do judiciário. Um episódio que repercutiu muito na imprensa nessa época foi quando Lula defendeu o controle externo do judiciário. E ele falou em abrir a caixa preta de um poder que muitas vezes se sente intocável. Então, a tensão entre o STF e os demais poderes não é uma novidade. Mas o que a gente viu durante o governo Bolsonaro foi diferente. Além das críticas mais comuns, que fazem parte do jogo político, teve algo mais grave: ataques verbais com ofensas, desinformação e ameaças de ruptura institucional. Desde o começo do governo, o Bolsonaro fez críticas constantes ao STF, e isso abriu espaço para uma série de ataques, inclusive ataques violentos contra a corte. Em 2020, por exemplo, um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do Supremo. E não era raro ver notícias, nesse momento, de ministros sendo hostilizados em aeroportos, em restaurantes e em espaços públicos. Vale lembrar que o Bolsonaro foi o primeiro presidente da República, e o único até aqui, a pedir formalmente o impeachment de ministros do STF. Esse clima acabou mudando o jeito como a imprensa cobre o tribunal. As manchetes passaram a destacar ameaças do executivo de descumprir decisões judiciais, xingamentos públicos, ataques pessoais aos ministros, algo que até então era incomum. E aí vem a pergunta: qual é o efeito de tudo isso?
E as pesquisas mostram que ataques diretos de presidentes às Supremas Cortes enfraquecem a legitimidade dessas instituições. Isso pode abalar a confiança pública no STF e, em última instância, no próprio Estado de Direito. Criticar uma decisão específica, tudo bem, faz parte da democracia, mas atacar a integridade da instituição como um todo é outra coisa. Isso passa a ideia de que o tribunal não é neutro, de que ele joga politicamente e não que ele decide tecnicamente. E vale aqui lembrar um dos dados da pesquisa de opinião de 2021, que eu comentei no episódio anterior. A gente perguntou naquele momento se o presidente deveria poder trocar ministros do STF quando ele achasse que as decisões dos ministros estavam atrapalhando o governo. E metade das pessoas diz que não. Mas 30% concordaram com a ideia e 20% não souberam responder. Outra pergunta. Em tempos de crise, o presidente poderia fechar o STF e governar sem ele? A maioria dos brasileiros, 76%, diz que não. Mas 20% disseram que sim, e 4% ficaram em dúvida. Esses números, eles mostram o impacto real que esse tipo de discurso tem na opinião pública. A tensão entre os poderes sempre existiu e faz parte do jogo democrático. Mas quando essa tensão vira ataque sistemático, o risco institucional cresce e muito. Com o comentário da professora Fabiana Lucy de Oliveira, coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade, NEDJUS, nós fechamos o 5º episódio do podcast Que Corte é Essa? Eu sou Mariana Pezzo e o nosso podcast é uma produção em parceria entre o NEDJUS e o Instituto da Cultura Científica da Universidade Federal de São Carlos, o ICC, que eu dirijo nesse momento. A produção tem apoio da Rádio Fiscar e do Laboratório Aberto de Interatividade, o LAB. Eu sou o João Juste. O podcast e a pesquisa coordenada pela professora Lucy tem apoio financeiro do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Você pode ouvir todos os episódios e acessar outros materiais na página do projeto a partir do endereço icc.ufiscar.br. No próximo episódio, nós vamos entender um outro perfil do STF, que é o de corte recursal, a partir de seu lugar como última instância do Poder Judiciário no Brasil. Até lá! O podcast Que Corte é Essa? Integra os resultados do projeto de pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, processo número 4084-2022-1. O projeto de pesquisa tem a coordenação de Fabiana Lucy de Oliveira, docente no departamento e no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Fabiana Lucy de Oliveira idealizou o podcast e seu argumento original junto com Mariana Pezzo, diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, e Tárcio Minto Fabrício, do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento, o LAB. A direção-geral é de Mariana Pezzo e a coordenação acadêmica de Fabiana Lucy de Oliveira. Pesquisa, roteirização e apresentação de Mariana Pezzo e João Juste, que recebeu bolsa de apoio à difusão do conhecimento do CNPq para a realização do projeto. Entrevistas com especialistas foram feitas por João Juste. Demais entrevistas foram realizadas pela equipe do projeto de pesquisa. Com bolsas de iniciação científica da FAPESP, participaram Ana Lívia Ventura Mazinelli e Felipe Silva de Campos. Gabriel Garcia Moreira e Thalita Silva Costa Bueno foram bolsistas de iniciação científica do CNPq. Compuseram a equipe também as doutorandas Desirê Ferreira Marques Ribeiro, Lorena Cristina da Silva Melo e Thalita Passos de Lima Van Hout. A identidade sonora, captação e edição de áudio são de Gustavo Camilo, da Rádio Fiscar. Vozes complementares são de Eduardo Sotomayor e Estela de Oliveira. Identidade visual de Henrique Mateus. Edição de entrevistas em vídeo de Maurício Xavier. Site por Mailon Martins de Melo, Mariana Pezzo e Analice Gaspar Garcia.